Ô pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma breve analogia aqui sobre o novo momento da política em Brasília, né? A famosa nova política, que todo mundo tanto fala. E aí você se pergunta, você que realmente votou pela nova política, não você que votou nos velhos, como o Nhonho, né? Você reelegeu Rodrigo Maia e mais um monte de vermes que continuam prejudicando e freando o crescimento que deveria ter. Mas você que votou em novos, você que realmente votou em pessoas que estão na linha do presidente, que estão na linha de crescimento, na linha de nacionalismo, com pensamento liberal, né? Você vai falar assim, é contraditório nacionalismo com liberalismo, mas não. Você entende o que eu estou falando. Você que está, abre aspas, nesse bolsonarismo atual, você fica se perguntando por que não tem tanta mudança, por que as coisas não acontecem na velocidade que tem que acontecer. Na verdade, até acontece. Parte disso não é divulgado, né? Caso você não saiba, o Exército está atuando fortemente em obras que nunca seriam feitas, ou se fossem contratadas pelas empreiteiras, né, atuais aí que foram denunciadas, levariam anos e nada seria feito. Muitos poços artesianos, por exemplo, no Nordeste, já foram construídos e entregues. Estradas que estavam anos, né, em barro ou em buracos ou em estados deploráveis pelos desgovernos petistas e esquerdistas, hoje já estão prontas, com gerenciamento sim militar. A própria questão da Amazônia, que o inútil do presidente francês, né, o Lacron, ou melhor, o Macron, se meteu, e mais um monte de gente que gosta de aparecer, colocou plaquinhas e lá, né? A própria questão da Amazônia tem sido tratada de uma forma séria, diferente dos outros anos. Lógico, quando se trata de uma coisa, quando se faz uma coisa séria, com atitudes corretas, tira aquela perfumaria e o marketing das milhares de ONGs, né, estrangeiras que estão lá, na verdade, usurpando a Amazônia, né, travestidas de gente boazinha, que está arrumando, não sei o que lá, tal, até mesmo com a real história de Chico Mendes, mas deixa para lá, não vou nem entrar nesse mérito para que não tenha confusão e para que não me xinguem muito nos comentários. Mas é fato que o que tem sido feito é muito melhor do que vinha sendo feito, até porque está sendo feito de forma correta. Pode ser que existam algumas falhas, pode ser que existam algumas divergências ou discordâncias com o teu pensamento, mas perfeito não existe. Mas que está sendo muito melhor e que está sendo feito com excelência, sim. Até porque os ministros, né, os técnicos que foram colocados pelo Bolsonaro, são totalmente acima da linha, acima da curva de tudo que nós vimos dos antigos ministros, que antigamente eram loteamentos dos partidos. Né? Eu tiro o chapéu aqui e posso citar sem medo nenhum a própria Damares, a ministra Damares, o ministro Sérgio Moro, né? O ministro da Educação. Ora, o que essas pessoas estão fazendo, mesmo sendo debochadas, mesmo recebendo ameaças, o tempo inteiro, dos babacas, dos bobalhões da esquerda, né, do pessoal que não entende, mesmo assim eles não param de trabalhar e estão trazendo resultados excelentes. Mas eu queria fazer a analogia que eu falei para vocês. Então imagina que esse potinho aqui cheio de milho é Brasília antes de Bolsonaro. Aqui dentro tem Dilma ainda, os amiguinhos dela, imagina que aqui está Haddad, Michel Temer. Aqui dentro, infelizmente, está Rodrigo Maia, o Nhonho, né? Aqui dentro está toda aquela bagunça, todo aquele povo, aqueles sanguessugas, né? Aqui dentro está o STF, os ministros lá do STF que ainda estão, tá tudo aqui. Aí veio a eleição do Bolsonaro. Você se empolgou, eu me empolguei, a gente vestiu verde e amarelo, o povo já tinha se despertado há alguns anos atrás, né? Com o próprio movimento das ruas, que fez com que Dilma saísse, né? Depois da eleição fraudulenta dela, mas que fez com que ela fosse retirada, e aí você não parou mais e nem eu parei, e a gente conseguiu então tirar parte disso aqui. Então, imagine que saiu. Aqui está a parte de Brasília que saiu. Isso aqui, lixo. Considere aqui o presídio em Curitiba, considere aqui a Lava Jato, considere aqui, vamos tirar mais um pouquinho, aqueles que não se reelegeram, considera aqueles que eram senadores e que deixaram de ser senadores, aqui saiu. Isso aqui tirou. Mármore do inferno. Tomara que queime e que não volte mais. É o que a gente espera e acredita. E aqui está Brasília.
como você mesmo viu, continuou com bastante milho. Porque aqui dentro estão aqueles que foram reeleitos. Aqui continuou o Nhonho, o Rodrigo Maia, e mais um monte de gente. Aqui continua o STF. E aí veio a eleição, mas não veio a eleição nova? Veio. Não entrou gente nova? Entrou, junto com o Bolsonaro. Então vamos colocar aqui. Entraram as pessoas novas. Ok? Caiu 2 foras. Vamos colocar. Aliás, vamos deixar os 2 foras, vamos dizer que esse aqui é o ator pornô Alexandre Frota e mais alguém que tenha entrado no embalo. Aqui entrou os novos. Então aqui em cima, você está vendo? Quem você colocou a nova política e aqui continuam os velhos. Mas foram esses que entraram? Não. Teve muita gente que se travestiu de nova política, mas que não era. Como o MBL, que agora está fazendo um evento em São Paulo, e o Michel Temer é o principal palestrante deles. Então, aqui volta milho. Então você vê que você tem uma linha de nova política, você ficou com um monte de gente velha e ainda entrou alguns que talvez você tenha sido enganado, como eu citei o MBL e cito novamente, né? Porque não adianta falar para mim que é nova política e convidar Michel Temer para palestrar. Não adianta falar que é nova política e ir contra, né, projetos do governo só porque quer colocar a pinceladinha, porque quer aparecer, porque quer dar show. Isso não é nova política. A nova política é ser técnico, não é politicagem, é pensar no Brasil. Discutir democraticamente? Sim. Mas como o Carlos foi mal interpretado, inclusive falando, a democracia está lenta, né? Isso, ficar de lero-lero, como o Davi Alcolumbre, que também é um milho que está aqui em cima, que você achou que ele era nova política, mas só o jeito que ele anda, você já sente aquele ar de senador velho. Então, isso não é democracia. Isso não é pensar no povo. Isso é simplesmente politicagem. Isso é buscar o antigo. Isso é falar assim, esse movimento vai passar, daqui a pouco o Bolsonaro sai, nós vamos impedir. Você vê, a reforma da Previdência era para economizar mais de 1 trilhão, já ficou em 800 bilhões, 800 e poucos bilhões. E aí nós vamos cada vez mais sufocando esse governo. E aí na próxima a gente consegue eleger, né, um elemento fantástico em cima do muro, como talvez o Dória, como o Luciano Huck, como um bando de inútil que tem se demonstrado aí com interesse de ser presidente. Então, esse é o problema da suposta nova política. São poucos ainda. Quem vai mudar isso aqui? Eu e você. Enchendo a paciência desses caras. Fazendo vídeos e abrindo a mente daqueles que estão mais preocupados em saber se o Scooby se separou da Anitta. Fazendo vídeos e mandando mensagens para aquelas pessoas que acham que não, política não é para mim. Eu vou anular meu voto, eu não vou participar, eu não apoio ninguém, eu não sento para discutir sobre isso. Eu acho que essas pessoas só querem views nos seus vídeos, ninguém está preocupado com nada, etc, etc, etc. Esse é o nosso papel. Votar na próxima eleição, e agora tem uma próxima eleição para vereadores e prefeitos, em pessoas que realmente fazem parte da nova política. Perceba que a cor é bem diferente. Tá vendo? Esse aqui some. Política velha. Você não percebe. São raposinhas, são raposas velhas, entendeu? Não vale a pena. E aqui, ó, tem destaque, aparece. Quem é da nova política dá a cara a tapa, se mostra, é diferente. Ganha inimigos gratuitos porque não tem medo e não está nem um pouco preocupado no que vai falar ou deixar de falar. E aí é o mito Bolsonaro. Portanto, meu amigo, preste atenção nas próximas eleições. E se você tiver condição, desejo, vontade, candidate-se na sua cidade. Não fica pensando que, mas tem que ser não sei quem lá porque ele já tem votos. Não esquece essa conversa. Se candidata. Se filia num partido decente, né? É difícil isso, né? Mas se filia num partido que não prega ou que não vive mergulhado na política velha. Não se ligue a movimentos como o MBL, que fica em cima do muro, que fala de nova política, mas que a gente sabe que, na verdade, está abraçado com a antiga política. Se filie e se conecte a novos movimentos. Ou melhor, faça o seu próprio movimento pró-Brasil, pró-sua cidade. Um grande abraço. Se você puder seguir o Instagram Blog Brasil Brasileiro e o YouTube TV Bebebra. Ok?